Olá, meu nome é Ana Milene dos Santos Silva e eu vou apresentar o trabalho intitulado Fitotoxicidade de efluente doméstico antes e após o tratamento por lagoa de estabilização. Esse trabalho foi orientado pela professora Janise Salles Aragão. Bom, a gente tem que as lagoas de estabilização constituem métodos simples de tratamento de esgoto e que são amplamente utilizados no Brasil, mas esses métodos eles necessitam de uma boa manutenção e operação para que consigam alcançar uma qualidade no efluente final que vai ser disposto nos copos receptores. Isso pode ser avaliado através dos testes de fitotoxicidade, que, atrelados aos parâmetros fisicoquímicos, podem determinar a eficiência desse tratamento e avaliar também efeitos da carga poluidora quando lançada no ambiente. Diante disso, esse trabalho ele buscou avaliar a fitotoxicidade de um efluente doméstico antes e após o tratamento por lagoa de estabilização, utilizando as sementes de couve-flor como organismos teste. Dentro da metodologia, a gente realizou as análises fisicoquímicas, analisando os padrões de DBO, temperatura, turbidez, cor, sólidos totais, nitrogênio amoniacal e nitrogênio orgânico, para as amostras sempre nas concentrações de 100%, ou seja, considerando a concentração máxima do esgoto bruto e tratado. Após a realização dessas análises fisicoquímicas, a gente fez também a relação desses parâmetros com o alongamento das radículas, avaliando isso através do teste de correlação de estigma com o nível de significância de 0,05. Nos testes de fitotoxicidade, a gente realizou diluições. Então, essas amostras foram consideradas nas concentrações de 100%, 80%, 40%, 20%, 10% e 5% para ambas as amostras, tanto de esgoto bruto quanto no efluente tratado, e o controle negativo foi feito utilizando água destilada e o controle positivo utilizando o sulfato de zinco a 1%. A metodologia utilizada nesses testes foi a metodologia estabelecida pela Agência de Proteção Ambiental Americana, com algumas adaptações, onde a gente utilizou as tocas de Petri com 90 milímetros, utilizando 30 sementes por concentração em cada teste. Os testes foram realizados em triplicado, então a gente utilizou 10 sementes em cada placa, embebecidas com 2,5 ml da amostra em cada uma das concentrações, e após serem devidamente lacradas, a gente levou elas para a BOD durante 5 dias, 120 horas a 25 graus Celsius. Bom, nos testes de fitotoxicidade, a gente realizou, após a contagem das placas, a taxa de germinação, que é dada pelo número de sementes germinadas dividido pelo número de sementes total, e foram validados todos os testes cujo controle negativo esteve com a taxa de germinação acima de 65%. Com relação ao índice de crescimento relativo, que vai estar medindo o alongamento das radículas em milímetros, ele foi realizado através do cálculo do comprimento da radícula na amostra dividido pelo comprimento dessa radícula no controle negativo, ou seja, nas amostras cujo estavam embebecidas na água destilada, e a partir daí a gente pode trazer os efeitos, se eles são de inibição da taxa de alongamento, se não possuem efeito significativo, ou se eles estão efeitos de estímulo dessa taxa de alongamento. Ainda dentro dos testes estatísticos, foram realizados para os testes de fitotoxicidade a comparação entre o grupo de controle e as amostras brutas e tratadas para saber se tinha diferença estatística significativa. Esse teste ele foi realizado através da análise de Crowell-Wormas, seguida por Dunes, com um nível de significância também de 0,05. Com relação aos resultados, a gente teve que os testes fisicoquímicos, alguns dos parâmetros apresentaram-se acima do recomendado pela COEMA número 2, como é o caso da DBO e dos sólidos totais, e na análise estatística, nenhum desses parâmetros apresentou correlação significativa com o alongamento das radículas. Apenas a DBO, os sólidos totais e o nitrogênio amoniacal, eles apresentaram um princípio de correlação com R-valor igual a 0,8, 0,7 e 0,6, respectivamente. Pela tabela 1, a gente vai estar apresentando os máximos e mínimos obtidos em cada um dos parâmetros e podemos ver os que a gente já citou, que ficaram acima do recomendado pela COEMA para alguns dos testes. Com relação às análises nas sementes,
a gente conseguiu validar 5 testes através daquele critério já pré-estabelecido da taxa de germinação acima de 65%, e através deles a gente viu o cálculo do ICR, que nas amostras brutas vê-se a inibição nas maiores concentrações, especialmente na concentração de 100%, enquanto que nas menores concentrações ocorre o estímulo. Isso pode estar atrelado a algum contaminante que esteve presente nessa amostra e que foi diluído e por isso causou esse efeito de inibição em grande quantidade e de estímulo nas menores concentrações. Já no efluente tratado, a gente tem a redução do alongamento das radículas nas menores concentrações, especialmente de 10 e 5, enquanto que nas maiores concentrações eles apresentam um estímulo. Isso vai de encontro a alguns estudos que demonstram que o efluente tratado, o efluente doméstico tratado, ele tem essa capacidade de estímulo do alongamento das radículas quando avaliado outros organismos testes, outros tipos de semente. As análises estatísticas, elas vão mostrar para a gente se há ou não diferença significativa do controle com relação às amostras. No caso das amostras brutas, não há diferença significativa e, portanto, vai também de encontrar alguns estudos que vão demonstrar que o efluente bruto ele não tem essa característica fitotóxica para alguns organismos testes. Apenas no teste 4, como a gente pode ver através da figura 1, teve uma diferença significativa entre as maiores concentrações e as menores concentrações do efluente bruto. E nesse caso, a gente já tinha visto isso lá no cálculo do ICR, né, que ele estimula o crescimento nas menores concentrações e inibe nas maiores. Na questão do efluente já tratado, a gente vê uma diferença significativa, principalmente no sentido de estímulo do crescimento nas maiores concentrações, o que vai também de encontro ao cálculo que a gente já tinha feito lá no ICR. E, apesar disso, houve uma diferença significativa em 2 testes. O teste 2 apresentou uma diferença significativa no sentido de inibição e o teste 5 no sentido de estímulo. Com relação às considerações finais, né, a gente pode, então, dizer que o trabalho ele demonstrou que ocorre uma inibição do crescimento da radícula, considerando essa semente de couve, quando ela é exposta às maiores concentrações do efluente bruto e quando ela é exposta às menores concentrações do efluente tratado. Isso vai ocorrer, né, em contrapartida com o que ocorre no efluente tratado, né, uma vez que ocorre o estímulo do crescimento nas maiores concentrações no efluente tratado e ocorre a inibição nas menores concentrações. Esse tal efeito pode estar atrelado também à carga orgânica expressa nessas amostras, que estão mais disponíveis nas altas concentrações do efluente tratado do que nas menores, quando feita a diluição. Porém, apesar disso, pela análise estatística, as amostras brutas elas são classificadas, sim, como não fitotóxicas, uma vez que não apresenta diferença estatística significativa entre o controle e as amostras nas diversas concentrações. Já quando a gente considera as amostras tratadas, parece ocorrer uma resposta significativa com relação ao estímulo no crescimento das radículas, especialmente nas maiores concentrações, que é verificado tanto no cálculo do ICR quanto nas relações estatísticas. Aqui a gente vai trazer as nossas referências e assim a gente finaliza a apresentação desse trabalho.